Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Conecta 8, o podcast do portal de notícias Linha 8. Eu sou o Wendel Cristiano, né? Você que nos acompanha aqui já deve me conhecer. E a gente está gravando aqui dos estúdios da Wiz Mais Vídeo, né? E se você busca um espaço para fazer um vídeo profissional ou realizar o seu projeto, seja ele podcast, um anúncio, uma propaganda, um videoclipe, uma gravação, aqui é o lugar, na Wiz Mais Vídeo. Vem para a Wiz Mais Vídeo, tá bom? O Conecta 8 é uma iniciativa da Wiz e você pode acompanhar tudo pelo nosso canal no YouTube e seguir a gente pelo Instagram, @agenciawiz, e também conhecer mais o nosso site, agenciawiz.com.br. E claro, você também pode me acompanhar no Instagram, no @wendelcristiano. E hoje, né, vamos receber uma pessoa. Todas as pessoas que vêm aqui são sempre especial, mas hoje é uma pessoa que eu conheci há mais ou menos, posso dizer, quase um ano, né, que foi importante aqui para nossa empresa e que é de uma autarquia do governo que tem ajudado muito os pequenos empreendedores e tem ajudado bastante a Wiz. E hoje eu vou receber aqui a Aline Borges, consultora de negócios do Sebrae. Seja bem-vinda ao Conecta 8, Aline. Obrigada, Wendel. É uma satisfação enorme estar aqui para falar de empreendedorismo e dividir um pouquinho do nosso conhecimento aí com a classe empresária, né? É isso. Na verdade, a gente vai falar aqui, eu vou falar por mim e também espero falar aqui por outros empreendedores que passaram aqui no nosso programa aí nos últimos meses, né? E você que está nos vendo aqui pode até acompanhar as outras entrevistas e entender um pouco de como é que é empreender, tanto das coisas boas como também das coisas ruins. E empreendedor reclama, né, Aline? A vida do empreendedor é muito solitária, né? Exatamente. É muito solitária. Eu entendi isso no Empreitec. No Empreitec eu percebi o quanto a gente é solitário, porque as decisões todas passam pela gente no final das contas, mesmo quando você tem uma equipe grande. E tem que ser assim, né? A cabeça do empresário é para pensar no estratégico, né? Deixa a equipe pensar no operacional. Você tem que estar ali para focar nas decisões, tomar as decisões certas, entender dos riscos calculados, enfim, você tem que ter tempo livre para pensar nisso. Exato, e muitas vezes a gente, acerta e erra, mas faz parte do Faz processo. parte do processo de crescimento, né? A gente precisa Exatamente. aprender com os Como nossos empreendedor e erros. também como pessoa. Sim. Mas vamos lá, minha pergunta inicial eu tô aqui, né, quando a gente marcou essa entrevista eu falei: "Caramba, qual que é a pergunta que eu vou abrir esse programa?". E minha pergunta é: qual a diferença que o Sebrae está fazendo na vida do empreendedor? O Sebrae, né, ele vem como uma entidade já a gente há 53 anos trabalhando para fortalecer essa classe empresária, né. A gente sabe que vocês sabem fazer o seu negócio, né, Uhum. então a gente sabe, por exemplo, quando, um dono de salão de beleza, ele tem esse sonho de abrir, o seu salão, é porque ele entende do cabelo, ele entende né, dos serviços que ele vai prestar, mas ele entende pouco ou quase nada da gestão de uma empresa. Né, e a gente percebeu isso, que as empresas precisam de ajuda na gestão, para se desenvolver, para crescer, para saber para onde ir, para ter uma visão de futuro daquela empresa. Então, fazer parte do planejamento inteira, planejamento estratégico, não estou falando planejar, né, fazer planos, não, Uhum. planejamento estratégico mesmo. E aí o Sebrae vem justamente para ajudar nessa parte da gestão empresarial, né. Então nossa missão, além óbvio de fomentar o empreendedorismo no país, é o quê? É capacitar esses empresários para que eles mantenham primeiro as suas empresas vivas, Hum. né, então que elas cresçam a cada ano, que elas tenham uma visão de futuro e consigam conquistar essa visão de Um futuro a cada crescimento ano. sustentável, né, Crescimento sustentável, né, então crescer, com né, capital de giro. com capital de giro, com equipe formalizada, né, sendo uma liderança transparente, então a gente trabalha todos os pilares da gestão É. empresarial, né. Desde também passando pelo ESG, né, que é a governança, a questão do meio ambiente, enfim. E isso também o Sebrae tem ajudado as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, a poderem se organizar nesse sentido. Quando a gente fala em sustentabilidade, ESG, é um tema ainda muito novo para as pequenas empresas, né. Eh, a gente já vem falando isso no mercado, e desde as grandes empresas, isso tudo começou num movimento lá da academia, né, onde tinha-se a preocupação, né, de como é que ia ficar não só o meio ambiente, mas toda a questão de governança
social também. E aí a academia chamou as grandes empresas para fazer parte desse grupo e trabalhar estratégias, boas práticas que fossem importantes, né? E isso está chegando, né? Isso vem descendo e está chegando aqui no patamar das pequenas empresas. Então, apesar de ser um tema um pouco novo, ele é interessantíssimo de você trabalhar, né? Quando a gente fala sustentabilidade, as pessoas acham que é só meio ambiente, é coleta seletiva. Não, é muito além disso. E não é um bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa que é, né? Que também ouço muito isso em sala de aula. Fala, não, isso aqui não é para mim, eu sou pequeno empresário, eu tenho um salão de beleza, eu tenho um restaurante. Não, isso aqui eu não tenho potencial, não tenho nem capital para investir nisso. E aí quando eu pergunto, falo assim, você faz alguma ação de sustentabilidade? A pessoa já fala, não faço nada. Não faço, isso aí não é para mim. E aí quando eu começo a perguntar um pouco mais, olha, você tem um código de conduta ou um manual de ética? Então, isso também é ESG, isso faz parte da governança da empresa, né? Você faz uma coleta seletiva, você faz alguma ação com seus colaboradores de integração, ou você faz alguma ação, por exemplo, de utilização de EPIs, ou fornecimento de EPIs. Então, tudo isso é sustentabilidade, tudo isso é ESG. Aline, vou te dar um exemplo aqui, porque quando a gente eu faço parte do Impulsiona, né, que você coordena, foi assim que a gente acabou se conhecendo. E eu tenho recebido aqui, né, para quem não sabe o programa, e a Aline pode explicar melhor, a gente recebe consultores do Sebrae na empresa, eles vão ajudando a gente entender como é que funciona todos os processos, né? E dentro deles tem essa questão do ESG, como você acabou de explicar. E a gente implantou algumas coisas a partir dessa consultoria. Vou dar um exemplo para você. Essas canecas que você está vendo aqui, elas surgiram a partir da reunião com o ESG. Porque uma simples ação, como por exemplo, acabar com os copos descartáveis, é uma medida ESG. É. Então nós acabamos com os copos descartáveis e todos os colaboradores da empresa têm hoje sua própria caneca. Bacana, você vê que é uma ação simples, que não tem um custo relevante, né? Pelo contrário, se você for colocar na ponta do lápis, você acaba economizando. Então, assim, é bom para a empresa, é bom para o financeiro da empresa, é bom para o meio ambiente e é uma prática que fornecedores, clientes, eles veem, né? E eles enxergam valor nisso. Né? A empresa não está preocupada só com o core dela, não, está preocupada com um todo. Né? E exatamente essa é uma das áreas, né, da gestão empresarial. E faz parte isso, são ações simples, né? Então, quando você dá um squeeze para o seu funcionário, você está fazendo uma ação de integração, você está fazendo uma ação de motivação, você está fazendo uma ação ambiental, né? Tem todo um... A gente também, nesse momento, implantamos um código de conduta, onde nossos colaboradores todos passaram a conhecer e a gente tem uns regramentos, né, em virtude disso. E a gente criou até uma caixinha de sugestão. A caixinha de sugestão ainda está engatinhando. A gente abriu uma vez, conseguimos ali fazer algumas mudanças que foram solicitadas, ainda faltou o feedback, faltou abrir novamente, mas o que mostra que também funciona para empresas pequenas. Sim, e assim, é um passo por vez, né? Não adianta a gente, não, vou implementar tudo, calma, porque isso tudo mexe com a cultura da empresa. E precisa ser de uma forma, né, devagar, os colaboradores têm que ir sentindo isso, têm que ir sentindo, né, que a empresa está nesse movimento de mudança, de uma estruturação mais transparente, né? Então, quando você fala, a gente colocou uma caixa de sugestões, bacana, é um canal, o colaborador já sabe que ele tem um canal, né, tá ali, que a porta da sua sala tá aberta, mas que se ele não se sentir à vontade de vir falar, que ele tem um canal que tá ali, ele pode colocar, né? Então, assim, são mudanças que você faz na cultura, isso tudo reflete na empresa. Quando o colaborador sente que o empresário ele tá aberto, né, essas mudanças, ele tá disposto, sabe, a tendência é fluir de forma melhor e mais leve, né? Então, eu acho que é por aí, está no caminho certo. Que bom, né, que a gente está caminhando nesse caminho, né? Tô aprendendo direitinho, viu? Que bom. Muita que coisa bom. que o Sebrae tem trazido pra gente, a gente tem tentado implantar aqui. Nem tudo dá, que é como você falou, tem que ser aos poucos. Não dá pra gente dar um cavalo de pau de uma hora para outra. Não, e a intenção, né, e aí para todo mundo entender, a gente faz, né, nesse projeto Impulsiona, que o Wendel está participando lá e eu estou coordenando, a gente faz um trabalho a longo prazo, né, a gente está 1 ano, né, vamos fazer em janeiro do Explica ano. para quem está nos assistindo o que é o Impulsiona. Então, o Impulsiona é um projeto, né, do Sebrae, em parceria com a Serasa, onde a gente tem o objetivo de capacitar as empresas e desenvolvê-las para
um crescimento sustentável. Como é que a gente faz isso, né? Então eu fico 12 meses com essas empresas, são 120 empresas que eu acompanho. A gente faz um diagnóstico inicial, então entende qual que é o cenário inicial da empresa e quais são as principais necessidades da empresa nos todos os pilares das áreas da gestão empresarial. Então a gente fala gestão financeira, como é que está a sua gestão financeira, o que você usa, qual sistema, qual planilha, como é que você faz, como que é a sua precificação. Aí a gente vai para marketing, como é que você faz seu marketing, você tem marketing digital, você faz campanha cooperada, você faz campanha paga, não faz, você mede, você não mede. Então a gente vai cavucando, né, todas essas áreas e entendendo quais são as melhorias que precisam ser desenvolvidas. A gente aponta essas melhorias e aí os consultores do Sebrae vêm, então tem um consultor específico de finanças que vem trabalhar com ainda, por exemplo, precificação, né, o que vem trabalhar a questão do fluxo de caixa e, né, do DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. Então, como é que você faz isso? Então, assim, é muito legal, mas é o que você falou, tudo tem seu tempo, né? A gente coloca ali um plano de ação dentro de cada área, então, gestão financeira, por exemplo, você deve ter saído com vários deveres de casa. Isso significa que você vai implementar tudo de uma vez? Não, tudo tem seu tempo e tem a hora certa de Tem fazer. várias lições de casa que eu ainda preciso concluir, viu? Vou cobrar, hein? Mas é isso, entendeu? Porque a gente sabe que, é o que eu estava te falando, a vida do empresário ela é solitária e vocês são super demandados, né? Além de pensar em tudo da empresa, na estratégia, tem que pensar assim no crescimento, mas também não pode deixar de lado aqueles deveres de casa, sabe? Pegar e colocar aquilo na gaveta, não. Eu falo que é uma gestão à vista, você tem que colocar na sua frente, na frente da sua mesa e olhar para aquilo todo dia e falar assim, não, esse mês a minha meta é fazer isso aqui. Né? Ou esse ano a minha meta é fazer esse. Porque é isso que vai fazer com que a empresa vá crescendo e crescendo de forma organizada e sustentável. Aí a gente volta nessa questão do sustentável, né? Porque uma empresa, a UI está completando agora, vai completar ano que vem 10 anos. Não é fácil chegar até aqui. 10 anos é muito tempo. Eu já passei por todo tipo de tempestade, né? Já passei por momentos na hora que a empresa era muito pequena, que a gente não tinha faturamento, não tinha onde recorrer, porque os bancos não abrem nenhuma carta de crédito para quem é pequeno ou porque está muito novo. E aí quando você começa a colocar o nariz fora da água, aí vem uma pandemia, na qual eu fiquei 2 anos, aí eu perdi muitos clientes, né? E foi muito difícil sobreviver. Eu sou uma empresa de serviços, que as empresas, na hora que foram corta a comunicação. Eu tinha um contrato com o Mercadão, que era uma espécie de mini shopping, onde tinha várias lojas, que fecharam todas as lojas. Aí o Mercadão olhou para mim e falou assim, ó, precisamos cortar. E sobrou para você. Eu tinha um contrato de 2 anos, eu tive que cortar 1 ano, eles já cortaram, então estava fora das minhas previsões. Então a gente sofre com todas essas nuances que ocorrem em função de fatores que estão fora do nosso controle também. Então esses altos e baixos, se a gente não cresce de forma sustentável para poder ter um colchão para se apoiar, né, ou cair e conseguir levantar em momentos difíceis, fica muito complicado manter uma empresa. E muito disso eu aprendi também, assim, nessa sobrevivência, nessa malemolência para sobreviver durante 10 anos, através do Sebrae. A gente trabalha muito isso com o empresário também, né? Assim, riscos vão ter, né? Crises vão existir. Você tem que estar preparado, né? Você tem que estar com o pé no chão e ter um cenário o mais positivo possível para você passar essa crise, né, respingando menos, digamos assim, né? Então, por exemplo, uma pandemia, né? Quem não tinha nenhum capital de giro, quem não tinha um fundo de reserva, infelizmente acabou encerrando mesmo as atividades. Então, assim, o quanto é importante você não só saber do seu core, do seu business exato, você saber realmente um pouco de gestão financeira, um pouco de marketing, um pouco de atendimento ao cliente, um pouco do jurídico, um pouco de formalização, um pouco de tributos. É importante você saber basicamente que seja sobre essas temáticas, porque são elas que vão te dar suporte num momento difícil, né? Graças a Deus, assim, você falou de 10 anos, hoje você falou dos bancos, né? Os bancos já entendem a necessidade do pequeno empresário, do MEI, né? Que precisam de crédito, que precisam de linhas diferenciadas, de taxas diferenciadas. Então, hoje, nessa década, a gente já mudou, né, positivamente aí o cenário. Mas não adianta só isso. A gente precisa preparar a empresa, Sim. né? Não basta a entrada do capital, se você não sabe o que fazer com ele. Exatamente. Né? Exatamente. É isso. E você está há 20 anos, né,
no Sebrae, né? Você atua né, na consultoria e gestão e fecha muita empresa. Infelizmente, a taxa de mortalidade aí de em torno de 25% nos primeiros 2 anos, e é exatamente por isso, né. Uhum, Então, como eu te falei, a pessoa que vai abrir um restaurante, ela sabe cozinhar, ela gosta de cozinhar, né, mas ela sabe fazer o preço dela? uhum, Não. E nos 2 primeiros anos são os anos que você está mais afoito, porque primeiro aquilo ou veio de uma oportunidade ou de uma necessidade, né. Se veio de uma oportunidade, era um sonho que você já tinha, né, que você queria implementar, às vezes você tem a ideia, você tem o recurso até, né, só que as pessoas esquecem de fazer um plano de negócios, um estudo de viabilidade. Elas simplesmente vão lá e pá, na cara e na coragem. E eu até admiro um pouco dessa, né, dessa atitude de assumir riscos do empresário, mas assim, a gente precisa calcular isso, não uhum. pode ir lá e pá, enfiar o pé na jaca, né, não, calma. Então assim, eu quero fazer, eu tenho um sonho, eu tenho um recurso, ótimo, já tenho meio caminho andado, né, mas o que que eu preciso fazer para minimizar esses riscos e fazer possível para não entrar nesse índice aí dessa taxa de mortalidade, né. Então, uma das coisas é fazer um plano de negócios, né. Existem vários tipos de plano de negócio, né, desde o mais simples, que você começa a estruturar, né, a ideia do que fazer, até daqueles que você vai até o detalhamento lá, tem 50, 60 páginas, mas é importante a gente entender a viabilidade daquele negócio, não é só: "Eu quero abrir um salão de beleza", né, aqui na região. Primeiro, quantos salões de beleza tem aqui? Qual é a população, né, do bairro? Quantas mulheres, né? Quais são os serviços que são mais prestados? Então, tem todo um estudo que precisa ser feito. Uhum. "Ah, Aline, mas eu não tenho recurso, eu não sei como fazer isso". Calma, Sebrae auxilia, Sebrae tem inclusive uma ferramenta que se chama bússola, né, que te fala: "Olha, naquela região tem tantos salões de beleza", por exemplo, né, já é um indicador para você começar. "Eu quero abrir uma escola nessa rua, quantas escolas tem na região?", né, e aí você começa a procurar. Hoje a gente tem inteligência artificial também que ajuda muito. Exatamente, né, você quer abrir um salão, aí tem 3 salões no mesmo lugar que onde você vai abrir. Exato, qual a chance disso, né, Prosperar. prosperar ou não. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa de enxergar os 2 cenários, né, o cenário bom e o cenário ruim. Porque as dificuldades não vão vir no cenário bom, elas vão vir no cenário ruim. E a gente precisa estar preparado para enfrentá-las. Então, quanto mais informações você tiver munido, né, a chance de dar ruim é menor, é menor. Vou usar meu case novamente. Eu sou um case, assim, à parte nessa história. Eu, quando resolvi empreender, foi porque eu, como todo mundo, né, você acaba tendo uma desilusão do seu local de trabalho. "Ah, porra, agora eu não vou trabalhar mais para outras pessoas, vou trabalhar para mim mesmo". E aí eu tinha 2 amigos que já tinham mencionado essa questão comigo, aí eu falei: "Ah, vamos para cima". Um deles estava nos Estados Unidos: "Ah, vou passar uma temporada aqui e volto, quando voltar a gente encaminha isso". Eu e esse meu outro amigo começamos a fazer alguns trabalhos, né, pegar uns trabalhinhos ali, meio um trabalho freela, assim. Quando ele voltou, a gente falou: "Ó, chegou a hora". Aí ele: "Ah, não vou querer porque eu tenho outro projeto de vida". Eu com esse outro amigo já estávamos seguindo, falei: "Então vamos seguir, vamos em frente". Só que eu nunca trabalhei numa agência. Eles 2 já tinham trabalhado, eles já tinham tido experiência. Então eu ia pegar um pouco da experiência deles para poder ajudar no processo, para saber como é que monta um setor, como é que é o setor de criação, o setor de administrativo, como que é o setor de audiovisual, enfim, como é que funcionava a máquina de uma agência. Eu nunca tinha trabalhado nisso. Eu sou da comunicação, eu sou jornalista de formação. E a única experiência que eu tive de gestão foi porque eu fui secretário adjunto da prefeitura de Osasco de comunicação, tinha lá sobre a minha administração, umas 50 pessoas. Então aquela experiência eu falei: "Ah, acho que eu consigo, né, vou fazer isso". Mas para mim foi muito desafiador, porque também a gente não tinha recursos. O que a gente conseguiu de financeiro foi que esse trabalhinho que a gente foi fazendo ali, juntou um pouquinho que dava para comprar ali alguns móveis, e acabamos entrando sem ter capital de giro, sem ter nada. E o network que ajudou muito a gente, então a gente acabou fazendo muito contato, começando a fazer alguns trabalhos e as coisas foram fluindo. Nos momentos mais nos ápices, mas teve também momentos muito ruins. E aí eu sou uma referência daquilo que não deve se fazer. Eu sou a sorte. Eu cheguei aqui claro, com muita perseverança, trabalho, né, mas
mas também com muita sorte, porque eu tenho os contatos certos, momentos propícios, sobrevivi uma pandemia que eu achei que eu não ia conseguir sobreviver, e aí chegou aqui. E eu sinto, às vezes, quando eu estou aqui no meu dia a dia, a que esse processo de criar um plano de negócio, de organizar, faz muita falta. Porque a gente não tem uma visão mais ampla de planejar o seu negócio com mais, com mais Calma, estrutura, tranquilidade, né, com mais estrutura. com que a gente possa errar menos, porque quando você erra menos, você perde menos dinheiro. Exato. E aí é o que eu estava te falando, assim, tem 2 formas que as pessoas, né, elas empreendem, ou é oportunidade ou é por necessidade, né. Necessidade é aquele cara que, meu, foi mandado embora, pega o dinheiro, precisa no dia seguinte ele tem que estar fazendo alguma coisa, porque ele tem que pagar as contas, né, do mês, né. No seu caso, por exemplo, foi um pouco de oportunidade, né, você se planejou um pouco, mas o que a gente vê é que, os empresários, as pessoas, elas procuram o Sebrae quando aperta, né, naqueles 2 primeiros anos ali da gestão. Tipo, e agora o que que eu faço? Chega no Sebrae nesse nível. E o que a gente gostaria que acontecesse, e até a gente tem recebido bastante, pessoas físicas dizendo: "Olha, eu quero abrir um negócio, por onde eu começo?", né. Ontem mesmo eu atendi uma senhora e veio exatamente com isso: "Eu quero abrir um negócio, eu já sei mais ou menos como é que vai acontecer", e aí eu falei com ela: "Você já pensou em recurso, já pensou em local, já pensou em máquina, já pensou em equipamento, já pensou em qual que é o teu público, né?". Então assim, às vezes vocês têm isso, né, mas tá tudo na cabeça, a gente precisa colocar isso no papel, porque quando a gente coloca no papel, a gente começa a ter vários insights, né, e pensar no que pode dar errado, né. Então assim, qual que é o seu não, eu vou atender todo mundo. Não, calma, né. Qual que é o teu público? O que que você tá entregando? Qual que é o teu propósito de valor? Qual que é o teu diferencial? Por que que eu vou fazer o cabelo aqui e não vou fazer o cabelo no salão do lado? Uhum. Né, então assim, a gente precisa pensar isso tudo quando vai estruturar uma empresa, e o plano de negócio faz toda a diferença, Sim. faz toda a diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta, eu não vou fazer perguntas. Aline, vocês devem ter os números, né? Daí de como que tá? Como é que a quantidade de micro e pequenas empresas que tem aqui na nossa região? Lembrando que a Aline é aqui da regional do Sebrae de Osasco, né? Vocês, quantas cidades estão no raio de ação de vocês? O Sebrae, ele tem atuação nacional, Uhum. né, então todos os estados, Distrito Federal tem um Sebrae, né, estadual. E aí a gente tem os escritórios regionais, então, o Sebrae de Osasco é um escritório regional, um dos 33 escritórios que a gente tem no estado de São Paulo, e cada escritório atende determinados, né, cidades. Então no caso de Osasco, a gente atende 15 cidades, 15 municípios, a gente vai desde lá de cima, lá de Pirapora do Bom Jesus, aí vem descendo, né, Osasco, Barueri, Itapevi e tal, Cotia, até Tabuão, Tabuão, Itapecerica, Itapecerica, a gente vai até Juquitiba. Cotia, Juquiti. Então a gente pega 15 municípios, assim, Longe. né, você pegando ali a região, dá para ver os 15 municípios são Em Budas Artes. em Budas Artes, em Bugaçu. Iguaçu, Vargem Grande, São Lourenço, Pirapora, Uhum. Jandira, né. Esse é longe, hein? Vocês já estão lá perto do Vale do Ribeira, quase. Isso, a gente faz exatamente, o próximo escritório, nosso, que a gente faz divisa é o Vale do Ribeira, escritório Vale do Ribeira, tá. Então, nós aqui em Osasco, a gente atende esses 15 municípios. Nossa, mas o escritório fica onde? O escritório, a sede do escritório fica em Osasco, no centro, ali na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 99. Então Opa, aí, ó, galera, pode ir lá visitar, já fui várias vezes lá. Pode, inclusive a gente tá, ó, num imóvel novinho, tem nem 1 ano que a gente mudou, tá, as estruturas estão, ó. Tô sabendo que vai ter um Beleza. podcast lá também, hein? Vamos ter um estúdio lá, vamos ter um espaço de coworking, então tá tudo sendo. Então assim, a gente estava mais de 20 anos no outro endereço, então agora a gente está estruturando todo o local para ficar bem bacana, então já chegou toda a parte de comunicação visual, tá ficando bem bonito, então em breve vocês vão poder desfrutar mais de um espaço, a gente vai ter, como eu falei, um espaço para coworking, enfim. E aí o escritório fica em Osasco, né, e nós temos postos que a gente chama de Sebrae Aqui. O que é um Sebrae Aqui, né? Sebrae Aqui é uma parceria que o Sebrae faz, ou com a prefeitura, ou com alguma associação, que a gente capacita uma pessoa, né, com as soluções do Sebrae, e ela fica nesse posto atendendo. Então, por exemplo, quem mora lá em Juquitiba, vamos pegar lá no sul, né, em Juquitiba, tem que vir até Osasco para ser atendido? Não, tem um posto do Sebrae Aqui lá,
em Juquitiba, onde ele pode ser atendido e fazer serviços mais simples. Então, para quem é MEI, por exemplo, o Sebrae faz todos os serviços do MEI sem nenhum tipo de cobrança, né? Então, facilita a vida do empresário, do empreendedor. E dá uma descentralizada no atendimento, porque a gente também não tem braços, né, para estar em todos os lugares. Queríamos, mas não temos braços, né? E aí você me perguntou da quantidade de empresas. Então, assim, no estado de São Paulo, nós estamos em mais ou menos 12 milhões, tá? Esse é um 12 número. milhões. De número- micro, pequena, MEIs, micro MEIs, e pequenas, né? Lembrando que que hoje o MEI. vocês hoje agregam mês. Isso, MEI é aquele primeiro estágio, né, do empreendedor, aquele que é empreendedor individual. Depois a gente vem MEs, que são as micro, e depois as EPPs, que são as empresas de pequeno. Vocês vão até EPPs, né? Isso. Médio e grande porte já vocês não atendem. A gente. Passa por lá. Então, a gente não é que a gente não atende, a gente faz parcerias com médias e grandes empresas, por exemplo, o Impulsiona, e a gente atende cadeia de fornecedores deles. Então, isso é um projeto que o Sebrae tem fazendo. Tem Como é o ofício do surgido, Serasa. exatamente, grandes oportunidades do Sebrae trabalhar as pequenas empresas que estão na cadeia né, das grandes. Isso é muito legal, porque você vê a grande dando oportunidade para as pequenas, né? Então, a grande, às vezes, subsidiando, né, todo o serviço do Sebrae de consultoria para que aquela pequena tenha acesso, né, a esse conteúdo, a essas ferramentas para que ela possa se desenvolver, porque ela se desenvolvendo, ela vai entregar um serviço ou um produto melhor para essa grande, talvez num prazo melhor, num preço melhor, né? Então, o quanto, graças a Deus, as grandes e médias estão enxergando a importância delas também investirem nas suas cadeias. Né? E aí, desses 12 milhões que a gente tem no estado, cerca de 7% é a quantidade de empresas que o Sebrae de Osasco atende nesses 15 municípios, que dá mais ou menos 765 mil. Vocês estão numa região bastante de bastante empresas, né? Osasco é uma cidade de muitos serviços, né? Tem Barueri, e aí também as outras cidades também tem várias empresas. É um universo bem grande que vocês atendem. E a nossa região é bem rica, né? É um PIB elevado. Exato. Então, aqui, Osasco, por exemplo, é muito comércio varejista, né? Muito comércio, serviço, tem bastante. Agora estão vindo as empresas de tecnologia, que já estão Já instaladas. estão, né? Com esse polo tecnológico que está se instalando aqui, está abrindo muita oportunidade. Então, assim, de todas essas empresas que o Sebrae atende aqui nesses 15 municípios, eu diria que Osasco está em torno de uns 16%. Depois vem Barueri. Acho que Osasco deve estar em torno de uns 20%. Barueri uns 15%, mais ou menos 16%. E aí depois vem Carapicuíba e Cotia, mais ou menos com uma fatia de 10%. Aí o restante é mais polvilhado, né? Mas a grande maioria é Osasco e Barueri. E os setores aqui que predomina é comércio. Comércio e serviço. Comércio e serviço, tá? Mas assim, como a nossa rede de atuação, eu te falei, vai de Juquitiba até São Lourenço, a gente tem, as pessoas acham que não tem agro na nossa região. Temos agro. São Lourenço, Juquitiba, Embu das Artes, Embu, Itapecerica, tem muito agro lá. Exato. Então, assim, a gente trabalha também muito o turismo, né? Turismo gastronômico, turismo religioso, turismo cultural. Quando São você pega... Roque também vai? São Roque não. São Roque São Roque já é outra. São Roque não. Outra cidade ali que tem um pouco agrícola. Vargem Grande vocês... Vargem Grande. Já tá bem divisa ali de Ibiúna. Isso. Ibiúna não tá. Não, Ibiúna não. Mas ali em Vargem Grande já tem alguns sítios, tem algumas coisas também. Tem. Então, assim, por exemplo, toda a parte de olericultura, né, das hortaliças, ali em Juquitiba, a gente tem bastante agro, viu? A gente tem mel, tem muita apicultura, as pessoas não sabem, mas a gente tem, né, muita apicultura. E agora tem um projeto que tem explodido nas cidades, que é a agricultura urbana. Osasco, por exemplo, tem usado vários espaços. Não sei se chegaram a esses empreendedores lá no Sebrae, mas Osasco tem vários cantos aqui que as pessoas estão plantando em áreas que passam energia e tudo mais, terrenos da Petrobras, eles estão plantando e estão criando também esse hábito da agricultura nos grandes centros, assim. Chegaram esses empreendedores lá para vocês? A gente tem aqui, como a gente tem muita hortaliça, uma vocação da região de Juquitiba, a gente trouxe as hortas para cá. Então, aqui em Osasco, a gente tem hortas nesse sentido, né?
Mas, assim, tudo depende muito da vocação da cidade, eu falo, né? Assim, óbvio, os centros urbanos, né? Normalmente eles são mais comércio, serviço, tal. Apesar de que a gente tem bastante indústria aqui, mas se você Osasco for já para foi um cada polo industrial enorme. já, Aí foi já. mudando, né? Mudou para um comércio, né? Hoje nós temos o calçadão de Osasco, que é o segundo maior corredor comercial de São Paulo, se não do Brasil. Aí veio o serviço, né? O serviço ocupado. Nós temos aqui bancos, mas também tem uma série de serviços, como o Bradesco está localizado aqui, mas também tem outros serviços, né? Tem muita logística, porque a cidade é cortada pelas principais rodovias. Mas aí veio um boom de empresas né, tecnológicas para a cidade, que elevou o PIB da cidade. Nós estamos Lá em PIB. cima, né? Então, oportunidades de negócio, de trabalho e renda tem bastante aqui na cidade e na região. E como é que vocês acolhem essas pessoas que, como você disse agora há pouco, as pessoas físicas chegam lá? Porque eu fiz o Empreitec, só para também a gente situar aqui, até fazer conexão com a pergunta. E quando eu fui no Empreitec, tinha muitas pessoas participando do Empreitec sem ser empresa, né? De não ter um CNPJ. Mas estavam lá, inclusive, para poder entender como é que empreendiam. E o Sebrae também tem esse papel, né? Da pessoa, olha, empreender assim, né? E como é que funciona esse... É assim, quem que é o público do Sebrae, né? O Sebrae, ele atende todo mundo, né? Então, se for uma pessoa física lá, ele atende, né? Atende estudantes, por exemplo, a gente tem um programa de jovens empreendedores que trabalha o empreendedorismo nas escolas, né? No sentido de, junto com o poder público, levar mesmo essa questão do empreendedorismo como uma opção de carreira. Então, a gente tem um programa que a gente trabalha já nas escolas, com as crianças, fundamental, e os empresários, né? Então, você falou do Empretec. O Empretec, para quem não conhece, o Empretec, ele é uma imersão, né? Na verdade, é uma metodologia que ela é da ONU, onde foi feito um estudo, né, das principais características, das 50 características que o empreendedor de sucesso deveria ter. E para isso foram estudados vários grandes empresários, né, de grandes empresas. E aí se pegou o top 10 dessas características e se desenvolveu um seminário, que é uma imersão vivencial, para você desenvolver essas 10 características empreendedoras, né? Então, por isso que lá, você comentou, não tinha só empresários, tinham pessoas físicas também fazendo. Porque ele é um seminário que trabalha o comportamento empreendedor. Então, um potencial empreendedor, que é aquele que não é empresário, mas ele tem, de repente, um desejo de abrir um negócio, pode fazer, ele já vai trabalhar, isso é ótimo, né? Porque você já trabalha em você essas características. Será que eu tenho, por exemplo, um bom network, uma boa rede de contatos, ou uma capacidade de enxergar oportunidades, De liderar? Então, assim, são características que o empresário, de alguma forma, ele vai ter que trabalhar com aquilo no dia a dia, né? E quando você tem a oportunidade de desenvolver isso, trabalhar isso nesse seminário, que é uma imersão, não é um curso que você vai lá, não, é uma imersão, é vivencial, né? Vou colocar você de cara com você e você desenvolvendo aquilo o tempo todo. Isso te possibilita um crescimento enorme. E quando você tem a possibilidade de fazer isso sem estar preocupado se a empresa está rodando ou não, porque você tem que mergulhar naquele mundo ali durante, né, 5, 7, eram 7. Agora é 6. Quando eu fiz, Nossa, 6. há 20 anos atrás, eram 9. 7, viu? Deram 9? Eram 9, a gente estava assim... Porque tentar tudo em 6 dias... Cara, foi... Então, assim, é um desafio. Imagina, você tem sua empresa e você tem que ficar numa imersão focado naquilo 7 dias, mas você tem um monte de coisa pegando lá na tua empresa, e gente ligando, cliente ligando. Então, assim, quando você tem essa oportunidade de fazer isso sem se preocupar, né, é lindo, é Pra maravilhoso. mim foi um divisor de águas. Eu ia falar Aqui, ó, isso. tá aqui atrás, aqui, ó, a câmera pode pegar, tem até um troféuzinho do Empreitec. Pois é. Então, para mim foi um divisor de águas. Eu aprendi um pouco mais sobre mim, sobre o que eu sou como um empreendedor. Eu nunca tinha me visto com algumas características, né, que você precisa para empreender. E ali eu fui me achando, falei, isso aqui eu não sabia, não era, mas eu aprendi a ser. Muito dali, olha, eu sou, não sabia, estou lapidando e melhorando cada dia mais para poder empreender. Então, para mim foi
um divisor de águas, e assim, muito intenso. Para a rede, né? A gente faz todo um Pra encontro de rede. empretecos, e os empretecos se encontram, eles fazem network, então assim, é Eu muito tô em 3 legal. grupos do WhatsApp do Empretec. Às vezes eu coloco lá, porque tipo, preciso de determinada coisa, aparece um monte de gente. Ó, faço determinada coisa, não sei o quê. Vamos se encontrar. Parte das pessoas que vieram aqui e participaram do nosso programa, vou até falar aqui o nome delas, aqui eu vou olhar aqui no meu WhatsApp pra eu não errar, viu? Se eu esquecer alguém aqui, depois eles me acertam. Eu, por exemplo, conheci a Beatriz Lias, que é da 8 Company, que é da tatuagem, né? Antes do programa a gente tava falando um pouco dela. A própria Rose Mazei, que é da Apps Coworking, também foi Empretec. E claro, né? A minha amiga a Bel, que até agora faz trabalho com a gente troca muito trabalho. Recentemente eu fechei um cliente porque ela indicou para mim, tá produzindo um vídeo para uma escola de dança lá de Barueri. Gerou toda uma cadeia aí de negócios e também de amizade. Mas o Sebrae não tem só o Empretec, existem outros programas que quem quiser conhecer, né? Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho rapidamente. Que tem o Empreenda Rápido. A gente tem uma parceria, né? No sentido de pessoas físicas que querem empreender e não sabem por onde começar. Então, assim, então a gente dá uma capacitação, por exemplo, a gente tem parceiros, né, que dão capacitações sobre como fazer unhas em gel, como fazer bolos de pote, como fazer, né, então vários tipos de capacitações profissionalizantes, né, e dali surge uma oportunidade, de repente, para essa pessoa física empreender. A gente tem um programa específico para mulheres, e aí a gente tem um Sebrae aqui. Lembra que eu falei de Sebrae aqui, de um posto de atendimento do Sebrae, um ponto de atendimento do Sebrae, que fica em Barueri. Mulheres Isso, que empreendedoras. chama Sebrae Aqui Mulher. Então é um ponto do Sebrae aqui em Barueri, que ele é específico de mulheres. E por que mulheres, né? E aí já fazendo a conexão com um programa que o Sebrae tem, que se chama Sebrae Delas, né? A gente vê através das pesquisas, que um quarto das empresas que abrem no Brasil, elas têm ou propriedade ou liderança feminina. Então, assim, a presença da mulher no ambiente das empresas está crescendo muito e muito rápido e muito forte. Então, nós criamos, né, um programa, o Sebrae Delas, no sentido de empoderar, de capacitar, de dar subsídios, né, de dar ferramentas e conteúdo para essas mulheres, para elas empreenderem de uma forma sustentável, né, delas estarem ali empoderadas e não aceitarem, por exemplo, nenhum tipo de discriminação por serem mulheres em cargos de liderança, trabalhar em posicionamento. Então o Sebrae faz todo esse trabalho nesse programa que se chama Sebrae Delas. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu vou fazer uma entrevista em breve, de uma amiga que ela tem uma empresa que se chama Maternativa, que é uma empresa, ela não é um ONG nem nada, é uma empresa que ajuda mães que acabaram de ter neném a empreender. Porque, né, você tem a questão do cuidado, de passar o tempo ali da infância com a criança, né, o desenvolvimento dela para determinada idade, e ela ajuda essas mães a empreenderem nesse momento. Também vai ao encontro do que você está falando do Sebrae aqui, né? Sebrae Delas. E aí esse programa também tem um viés mais social, né? Então a gente sabe que tem muitas mulheres, né, que sofrem questões de violência doméstica ou estão em alguma situação de vulnerabilidade e não conseguem sair daquela situação porque ou são dependentes financeiramente, né, enfim. E aí o Sebrae trabalha também essas mulheres no sentido de capacitá-las para que elas empreendam, né? Então, por exemplo, façam bolo de pote, ou façam, enfim, unha, ou façam algum tipo de atividade que lhes dê retorno financeiro para que elas tenham uma certa independência para conseguir sair e se livrar dessa situação aí, de repente, de uma violência doméstica ou de alguma vulnerabilidade que ela venha passando. Então, é realmente um programa mais voltado, Uhum. né, para a mulher empreendedora, para a mulher empresária, para a figura da mulher, que vem crescendo bastante. Tá, e você também, eu falei do Empreenda Rápido, né? Sebrae Conecta. Sebrae Conecta, que é um programa que ele é mais voltado para digitalização, né? Então, assim, na pandemia, né? Veio uma crise da pandemia e todo mundo precisou aprender a vender A fazer podcast, né? a vender na internet, né? E assim, os pequenos, às vezes,
eles nem têm tempo de pensar nisso. Então, imediatamente, o Sebrae já foi, vamos digitalizar essas empresas, como é que a gente vai fazer programas, ensinar a vender nos marketplaces, nas plataformas, como é que usam, as redes sociais, como é que eu faço para vender, como é que eu, que eu Eu uso, sei o que o que eu não Mercado uso. Livre explodiu, né? E aí não tem jeito, tem uma hora que é um caminho sem volta, né? Então, assim, uma vez você entra nesse universo, você não sai mais, né? Então, o Sebrae Conecta é nesse sentido, de trabalhar a digitalização, né? Aí temos programas voltados, por exemplo, só para o MEI, tem o MEI Fatura Mais, então é um MEI só, programas voltados para capacitação do MEI, no sentido dele aumentar, foco no aumento do faturamento. Ele precisa, né? Ah, ele é sozinho, ou ele tem no máximo um funcionário, que é o que ele pode ter. Então, qual que é o foco que ele tem que ter para ele não se perder naqueles 2 primeiros anos e, né, não ficar realmente perdido, porque é um momento ali que ele tem muita coisa para fazer, a empresa precisa de estruturação, depende dele, né, e às vezes ele tá ali, ele fica perdido, que ele não sabe nem por onde começar. Aí tem programas voltados para micro e pequenas empresas, que são os programas mais estruturais, como esse Impulsiona que a gente fez, que é em parceria com as grandes. São programas, às vezes, setoriais, então a gente pega, por exemplo, aqui a gente trabalha um grupo de oficinas mecânicas ou automotivo, a gente pega empresas que são do mesmo setor, do mesmo segmento, e trabalha ali as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades dele, então a gente trabalha o grupo, o fortalecimento do grupo, as soluções dessas necessidades, legal. né? E é muito bacana, porque a gente cria essa rede de network, de apoio, eles sabem que são concorrentes, mas eles não se veem dessa forma, então é um mesmo apoiando o outro, um mesmo ajudando o outro, é claro, né, que ninguém abre ali teu pulo do gato, mas, assim, a importância de você ter seu concorrente do teu lado, né? Porque às vezes, para você crescer, você precisa até conhecê-lo. Exato, e assim, as pessoas têm medo quando falam assim: "Ai, como é que eu faço, por exemplo, um estudo, uma pesquisa de mercado com a concorrência?". Vai conversar com ele. Ou então compra dele. É. "Ah, mas eu vou comprar do meu concorrente?". Eu vou falar para você, eu tenho aqui no prédio deve ter mais 2 agências, 2 ou 3 agências. Tem uma agência que eu desço lá, converso com ele, e a gente tem inclusive um setor que a gente atende igual. Mas eu não vejo ele como meu adversário, né, nesse sentido, eu vejo ele como alguém que eu posso trocar. Às vezes eu converso, esses dias eu chamei ele para vir aqui conhecer o estúdio e falou: "Ó, tem esse espaço, se você precisar, tá aqui, podemos fazer uma parceria. Exato. Você tem uma estrutura, você pode trazer sua estrutura para cá e usar só o". É isso, uma relação que a gente tem que superar. O nosso concorrente não é nosso inimigo, ele também tá nos mesmos Na desafios. mesma batalha, né, Nos exato. desafios E às vezes tá. é um possível parceiro, é um potencial parceiro, isso é como Isso. você falou. Então a gente tem que enxergar. Eu atendi um dono de uma livraria, e aí ele tinha muito essa preocupação de concorrência, e eu falei com ele: "Você já consumiu um livro do teu concorrente?". Ele: "Jamais". Eu falei: "Então, mas pensa comigo, vamos lá, você quando você compra um livro do seu concorrente, você conhece muito dele, você sabe a forma de atendimento dele, nos canais que ele atende, a forma que ele atende, você sabe da entrega, da logística dele, você sabe tanta coisa. Então, às vezes, assim, o custo que você está tendo na compra é tão irrisório perto dos benefícios e das informações que você está tendo". Aline, eu sabe qual que é o meu desejo? Eu poder fazer ficar um período, assim, numa agência grande. Fazer um intercâmbio, ficar lá uma semana. Claro, ninguém vai deixar eu fazer isso, claro, para conhecer o todo, mas a minha vontade é de estar lá na concorrência, passar um tempo, aprender como funciona. Que se eu tivesse esse conhecimento anteriormente, com certeza os meus percalços, né, de empreender Iniciais, né. e até hoje seriam menores e eu ia reduzir danos, né, e quando você reduz danos, novamente, você economiza Sim, e eu falo assim, a tempo e dinheiro. concorrência não é para você copiar. Exato. Para copiar, né, não é isso, você precisa conhecer para você inovar, não é para você fazer igual, é pra você fazer melhor, porque no melhor que tá o diferencial, e o teu cliente vai vir pelo diferencial, Exatamente. pelo que você entrega a mais, pelo que você entrega diferente, pelo que você entrega, né, porque o igual ele vai por preço, não é isso que ele quer. Hoje as pessoas, a gente vê os consumidores, eles estão dispostos, né, tem estudos que falam isso, a pagar mais para ter um atendimento melhor, para ter uma experiência melhor, Experiência. É isso, acho que a palavra né. do momento é experiência. Exato. O consumidor quer ter uma experiência, porque há tanta coisa que ele pode consumir, e a mesma coisa de vários fornecedores, né,
E aí ele fala, não, o que ele pode me oferecer a mais? Qual que é o plus? E aí é isso que a gente precisa, eu como empreendedor, entender e procuro entender e passar para os meus clientes. Inclusive no Sebrae, no programa Impulsiona, né, do Sebrae do Serasa, tem uma consultora que fala sobre Você vê essa mina aqui? atendimento ao cliente, como que é relação com o cliente, esqueci o nome específico. E foi muito engraçado, porque ela acabou fazendo uma entrevista com alguns clientes nossos. E ela traz o feedback, cara, assim, a gente nunca imagina, né? Que tem coisas, claro, que o cliente vai lá, fala, legal isso aqui, mas ó, isso aqui, né, isso não funciona, isso não sei o quê. E esse retorno, ele é bom porque a gente faz entender o que a gente está promovendo e fazendo para esse cliente, que está dando resultado ou não. E aí muito aparece dessa questão da experiência. Ah, precisa melhorar aqui para a gente poder ter algo a mais. A agência precisa ter um plus, precisa ter algo a mais. E cabe a gente, né, junto com a nossa equipe, entender qual que é esse plus, esse algo a mais. É um checklist, digamos, de pós-venda, né? Do Vamos pós-venda. dizer assim, é tão importante, porque assim, pra você fidelizar aquele cliente, não é só você entregar o que você entregou antes, né? Uhum. Você fez um contrato A, você entregou X, no contrato B, eles não esperam X, eles esperam X mais alguma coisa. Uhum. E você tem que entregar isso, Tem que- né? E como é que você faz isso? É ouvindo, né, o cliente, depois dessa prestação de serviço, dessa compra, para você entender o que ele espera. Então, assim, qual que era a necessidade inicial dele? Ah, era um produto ou um serviço, eu entreguei. Beleza, qual que é a necessidade dele agora? Né? E eu quero entregar mais. E isso agrega valor no contrato, né, na prestação, no relacionamento, né? Quando você vê que a empresa está preocupada com o que você Uhum. precisa e não ela tá ali te empurrando um serviço ou um produto, você já olha com, né, com outro olhar. Você tem puxa, peraí, tem uma coisa diferente aqui, não estamos acostumados com isso, a gente tá acostumado a, né, a querer empurrar a venda. Não, então é você olhar para o cliente, dar para ele essa experiência. Falar assim, não, a gente quer entender o que você está precisando. Vamos pensar se realmente é isso aqui que você que vai solucionar seu problema? Será que não é B? Será que não é C? Então, assim, você pensar com o cliente essa estratégia da construção, da solução do problema ou da melhoria é fundamental. Essa questão da relação com o cliente, ela é fundamental. Acabou. E porque isso, às vezes a gente quer aumentar o nosso ticket, quer ter mais cliente, e às vezes é como você disse, se a gente ajuda ele a repensar alguma coisa, a implantar uma coisa nova, a gente não precisa sair no mercado atrás de novos clientes. Claro que é importante, não estou dizendo que isso não é importante, mas talvez até aumentar a nossa receita está nesse cliente que a gente já atende. Tá. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho dito para os consultores que vêm aqui, eu sou 100% do nosso cliente é network, é indicação, é o boca a boca. São as pessoas que vêm aqui, fazem um trabalho, indicam outras e isso vai virando uma cadeia. Para nós é excelente, porque isso valoriza o trabalho que a gente realiza, as pessoas confiam, têm credibilidade e segurança em poder indicar outras pessoas. A gente tem uma dificuldade em trazer cliente que não seja desse ciclo. E claro que o ciclo é grande e tal. Mas a gente também procura muito, dentro desse ciclo, oferecer novos produtos. Por exemplo, eu tenho um cliente que está com a gente há 10 anos, desde que a empresa abriu, tem um contrato com a gente desde de sempre. A gente atende aqui organizações de impacto social. E aí essa ONG vai completar 30 anos. Só que eles estão tão desligados no seu dia a dia que eles passaram batido. Eu achei que foi, não, vocês vão completar 30 anos. Vamos criar um selo e desse selo vamos promover várias ações para essa data comemorativa. Eu falei isso no começo do ano, eles fazem aniversário agora em dezembro. Fizemos o selo, eles já fizeram vários produtos, estamos repaginando, fazendo um novo site para eles. Eles vão receber uma medalha na Câmara de São Paulo pelo trabalho executado, né? Agora é dia 14 de dezembro, e foi criando tudo isso a partir desse selo de 30 anos. O que mostra que é isso, às vezes você pode fazer relações e fazer negócio com quem você já se relaciona. É isso, marketing boca a boca é o melhor que tem, né? É diferente de você ir lá na massa e pegar um cliente, captar. Né? Exato. Então,
o boca a boca melhora, ele já vem com uma indicação, ele já vem com, né, com uma experiência que foi feita, que foi boa, que foi positiva, isso tudo impacta aí positivamente na conversão dele, né? A gente também fez um estudo, tá? E para você conquistar novos clientes, você gasta 17 vezes mais energia, esforço e recurso do que você fidelizar ou você fazer a recompra daquele cliente que já é seu, tá? Então, às vezes, as pessoas estão tão focadas na massa de ir lá no fundinho e pescar novos clientes, que elas esquecem de olhar aqui para dentro, né? Então, pega o teu CRM, né? Pega ali o teu histórico, o seu portfólio de clientes, cuida dele com carinho, entendeu? Gasta um tempo olhando, talvez até trabalhando com ele essa estratégia, né? Às vezes, ele também tá tão sufocado no dia a dia dele que falta alguém para pensar, ter uma ideia nova como essa que você falou. E aí você vem com uma ideia legal e ele compra isso, passa a ser um portfólio novo seu, passa a ser uma experiência nova, um produto novo, né? Uma coisa que você pode oferecer, de repente, para um outro cliente do teu portfólio. Então, é olhar ali a tua base com bastante carinho mesmo, sabe? Falar assim, ó, conhecer teu cliente, né? Quando eu falo de CRM, as pessoas também assustam e falam assim, ai, não, é um sistema de relacionamento. Não é nada disso, pode ser uma folha de papel, né? Mas você precisa conhecer o seu cliente. Então, eu sei que o cliente A, ele tem 30 anos, ele tá comemorando 30 anos agora esse ano, ele trabalha nesse foco, ele ganhou um prêmio, ele não ganhou, ele tá cotado entre os mais... né? Então você tem que conhecer o teu cliente, porque é dali que vão sair coisas novas oportunidades de você explorar com os seus produtos, né, ligados com os seus produtos e serviços, né? Porque senão não adianta você ter o mesmo portfólio, ficar sempre no mesmo, você precisa inovar, né? E o mercado tá ávido disso, né? Inovação E você falou uma coisa importante, que é isso, né? Ir para o mercado é muito caro. Porque você vai gastar com um custo marketing, muito alto, né? e o retorno às vezes, né, o custo-benefício não é tão... Eu vou falar para você, uma vez eu fiz aqui uma campanha de posicionamento, né? De tráfego pago. Cara, tráfego pago é uma coisa, alcança muita gente, mas você traz tudo. Aí veio um cliente, fui visitar ele, e ele queria que eu fizesse uma promoção pessoal dele, ele queria se promover. Ele tinha uma empresa de empréstimos, era uma empresa com um monte de gente trabalhando lá. Eu achei que era para empresa, mas era para promoção pessoal dele. Cara, assim, era um trabalho muito louco, ele queria pagar muito pouco e ele queria um resultado assim imediato. Eu falei, cara, é tipo um varejo assim. Aí eu pensei, falei, ó, cara, eu não sei se eu vou ficar investindo muito no tráfego pago, porque pode ser que não traga aquele cliente que eu necessito. E muitas vezes você não pode não dar resposta. E é isso também, além do custo, também é o custo de tempo que você tem que ir lá atender. Aí você vai ver que ele não tem nenhum perfil que você quer para sua empresa. E aí quando você tá na sua bolha, fica mais fácil, porque aquele que vai te indicar, ele vai te indicar para alguém que tem um perfil muito parecido e aquilo que você já tem até experiência, know-how para poder entregar. Aí você tocou num assunto de marketing que é persona, né? Nesse caso específico, fugiu da tua persona. O que é persona? Você precisa saber quem é teu público. Você não pode falar assim, ah, não, eu atendo qualquer um. Qualquer um que bater aqui na minha porta, Não, por quê? Você tem que entender qual o custo disso. No caso, por exemplo, do teu exemplo, você desenvolver todo um trabalho de promoção pessoal, que é uma coisa que você não, né, que não é o seu core. Você pode fazer? Você pode, Eu faço, mas numa área específica, não na área que ele estava querendo. Ok, mas você vai, o recurso humano, financeiro que você vai despender para trabalhar aquilo, para você ter um resultado, né? Então, você tem que botar isso na balança para entender, não, esse cara é a minha persona ou não, esse cara é o público que eu quero atender ou não, né? Então, você precisa ter isso muito claro. Não, eu vou atender empresas desse tamanho específico, né? Nesse foco específico. É necessário, porque se você quiser abraçar o mundo, você não vai abraçar ninguém. Você não vai fazer nada direito e você não vai conseguir se destacar no setor. Então, você precisa ser especialista em algo. Não dá para ser especialista em tudo. Sim. Né? Não dá para você saber fazer tudo. Ou você sabe fazer tudo superficialmente, ou você se aprofunda numa área. Não é assim quando a gente faz um curso da faculdade, depois você não né, você se especializa. Então, você é focado, aquele ali é seu nicho. Né? Você pode eventualmente, vamos diversificar, vamos arriscar, de repente fazer um evento desse de promoção pessoal, quem sabe, gira, pode ser mais ok, né? Mas cuidado, isso aí não pode ser frequentemente, isso aí é um experimento, é um teste que você pode fazer no sentido de inovar,
né, o teu portfólio, mas não é uma coisa que você pode fazer principalmente no começo, né? Porque assim, o recurso que vai de horas, de desenvolvimento, de estratégia para pensar aquilo, ainda mais se o retorno não for satisfatório, né? Como você falou, se o retorno ainda for cobrir tudo, aí ainda vale a pena. Você é advogada, né? Por exemplo, advogado, por exemplo, cada um tem uma área, ou é civil, criminal, trabalhista, enfim, especializa em alguma área e vai se aprofundando cada vez mais naquela área. Então, empreender é a mesma forma. E sabe quando eu aprendi isso? Aprendi somente. Eu abri empresa em 2016, eu aprendi isso em 2017, 18, 19. Falei, cara, tem alguma coisa errada, porque eu queria atacar tudo. Eu queria pegar tudo que vinha e tal. Falei, cara, a gente tá muito sem foco. Sem muito- foco. Tô muito Palavra é sem essa. foco, a gente tá muito perdido. Aí eu tive uma avaliação com uma consultora financeira, 2019 não, 2020 já, porque foi bem foi 2020 porque pós-pandemia. Pós-pandemia, na pandemia eu tive essa conversa com uma consultora financeira, ela fez uma análise, ela falou, Wendel, tá vendo esses clientes aqui? Esses aqui são os clientes do varejo, que você pega ao léu. Esses aqui são os clientes que você tem uma relação de network, que você consegue, o seu conhecimento e tudo mais. Eles te trazem um valor agregado muito maior. Muito maior. É pouco, mas a entrada é muito. Esses aqui são muitos, mas a entrada é pouco. pequena. A escala, né? E aí ele é muito caro para você, porque ele custa muito para você poder atuar. O que eu sugiro para você? Elimina esse e fica só nesse. Foi quando eu olhei e falei assim, cara, é isso. Acho que eu venho desse universo de relações com movimentos sociais, com a entidade, com os partidos políticos e tudo mais. Eu falei, ó, vou cair de. É isso, vou levar a empresa para esse lugar e não vou fazer mais. Vai ter o varejo, vai vir uma coisa ou outra? Vem, mas eu também analiso se entra ou não aqui dentro da empresa. E acabou dando certo, porque eu foquei. É isso que eu sei fazer, é onde eu conheço as pessoas, onde eu me relaciono. E às vezes você até sabe disso, mas você precisa de alguém pra dizer, ó, esse aqui é o caminho. Aí você. Então, E aí você entende quando eu falei pra você que a vida do empresário é solitária, assim, chega uma hora que a empresa cresce, você precisa focar no estratégico, né? Se você tá ali o tempo todo, às vezes, né, tem receio de contratar equipe, os empresários têm receio de crescer, às vezes, né? A gente atende os MEIs lá, e aí quando eles faturam mais do que o limite, eles falam, nossa, e agora eu vou me desenquadrar? Aí eu falo, parabéns, você vai se desenquadrar, você vai crescer, você não é... Ser simples. Você não é mais MEI, você agora é microempresa. Agora Não, você mas é agora eu tenho que ter um contador. Que ótimo, mas você vai faturar muito mais, você vai ter. Entendeu? Então, assim, a gente tem que, óbvio, colocar na balança. Mas, assim, quando a empresa cresce, ela precisa crescer estruturadamente, organizadamente, né? E o Sebrae ajuda a fazer isso por quê? Porque você precisa liberar o empresário para pensar no estratégico. Se você não tivesse parado para pensar no estratégico e entender quem era a tua persona, você estaria atendendo o varejo até hoje. Sim. E tudo bem se você... Ou não, né? É, Ou não, porque eu não ia. não ia nem sobreviver, ia talvez, sobreviver. entendeu? Então, assim, tem mal atender varejo ali? Não, tem empresas específicas para isso. É a sua? Não sabemos, precisamos... Aí a gente precisa estudar a sua empresa, entender qual é a estratégia e também entender o caminho que a empresa percorreu durante essa jornada, por exemplo, dos 10 anos que você tá. Porque pode ser que ela venha por um caminho que ela focou, vou dizer por sorte, que eu não gosto de usar essa palavra não, mas assim, pela trajetória da empresa, você teve mais atendimentos que foram mais lucrativos, mais rentáveis fora do varejo, mas por outro lado teve empresas que foi o contrário. Para elas, a grande escala do varejo é o que fez ela sobreviver, então ela foca nisso. Claro. Né? Não. Então, assim, é uma estratégia de cada empresa, de cada negócio, de cada setor, de cada segmento. A gente precisa estudar. O que eu quero puxar e atenção o empresário precisa saber delegar. Uhum. Entendeu? Não dá pra Principalmente ser o operacional. executivo. Exato. Se você deixar tudo na tua mão, você não vai dar conta, né? Você não vai ter tempo para pensar estratégia, você vai acabar tomando decisões talvez não tão assertivas por falta de tempo para Exato. pensar. Isso é uma das coisas que eu tenho batalhado muito aqui na empresa. Tem funcionado no sentido de no meu papel de pensar estratégia. De como. Esses dias eu tive uma reunião com uma outra empresa para pensar como que ajusta o comercial,
Eu nunca tive um setor comercial na UIS, tal, então como é que isso funcionaria? Então eu vou ouvindo outras pessoas para ver como funciona. Porque esse é o meu papel, eu tenho que pensar, né, como é que é a empresa. Porque a UIS cresceu muito nos últimos 10 anos, né? Cresceu assim, né? Você tá aqui, acabou vindo aqui até num evento que a gente já promoveu, e ela cresceu muito. Quando ela cresce demais, você não tem o controle mais sobre nada. Aí você começa a ficar apavorado. Eu não sei mais disso, eu não sei mais daquilo. Eu não sei. E aí você começa a entrar em parafuso, porque é isso. Você tem que delegar, acreditar naquelas pessoas que você trouxe para formar a sua equipe, saber que a empresa vai sobreviver sem você. Você pode fazer o Empretec lá durante uma semana, você vai voltar, sua empresa tá do mesmo jeito que você saiu. Você tem que ter uma equipe de confiança, óbvio, Uhum. né? Pessoas competentes, ou seja, você vai delegar e você pode ter a tranquilidade que aquilo vai ser feito. Mas quando eu falo assim, você tem que delegar, uma coisa é delegar, outra coisa é abrir mão, tá? Então, quando eu falo assim, você ou vai terceirizar ou você vai ter uma equipe que vai cuidar do teu financeiro, não significa que você não sabe o que está acontecendo, Não, né? você tem O que empresário tem que saber. Eu falo, vamos pegar a gestão financeira, cenário como está, né? Então, assim, tá dando lucro ou tá dando prejuízo, É isso que eu pergunto, né? o administrativo. Então, Daí, qual é a entrada e qual é a saída? isso. Então, beleza, tá dando lucro ou prejuízo. Qual é o carro-chefe? Qual o serviço ou produto que é carro-chefe? Qual é a minha margem? Né? Então, até onde a gente pode trabalhar? Isso tudo precisa estar na cabeça do empresário. E não é só na parte financeira, não. Sim. Né? Então, você tem que ter, tem que ter várias gavetinhas aqui que você puxa e tem um mapa alimentar com o cenário da empresa. Mas o detalhamento daquilo tá lá no operacional. Né? Então, se eu chegar para você com uma consultora de finanças e falar assim, vamos ver aqui seu fluxo de caixa. Certeza você vai chegar para mim e vai chamar alguém e falar assim, Sem dúvida. financeiro. Se perguntar para mim hoje, eu não sei, não é que a gente, é isso, você não perde o que tá lá, mas você, por exemplo, eu chego e falo, quanto tem de saída? Vai sair X. Peço, mostra para mim aqui detalhadamente o que vai sair. Isso, Abre lá, ó, isso. tá pagando aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não é você que faz os lançamentos, você tem Não, uma pessoa que faz, mas você tem que saber o cenário. Então, assim, isso é delegar corretamente, né? Você delega, então você não faz aquela função operacional de ficar ali na frente do computador imputando dados, mas você tem noção do que está acontecendo, né? Porque assim, é muito fácil você delegar, só que na hora que o pepino aparecer, ele vai aparecer no teu colo. Sempre no colo, é por isso que é solitário. Porque vai sobrar sempre para você, né? E aí você vai procurar quem? Você vai lá no Sebrae, né? Pode deixar que a gente vai lá, inclusive para a gente poder encerrar, um bate-papo bem legal, Aline, mas e para acompanhar as ações do Sebrae e do escritório regional, como quem está interessado pode fazer, como fazer? A gente tem uma agenda, né? A gente tem uma programação de capacitações voltadas para MEI, para pessoas físicas, para MEs e EPPs, né? Então, pode procurar nossa agenda, né? Sebrae SP/Osasco. A gente tem nossa plataforma, né? A gente tem muito, o Sebrae tem muito conteúdo, gente. Então, eu falo assim, hoje as pessoas, né, vão para a internet, vão para a inteligência artificial, vão também na plataforma do Sebrae, que se chama Vitrine Sebrae. Então, Eu já fiz um curso de gestão financeira. tem muita coisa, tem infográfico, tem cursos, tem videoaulas, tem pílulas, tem artigos, então assim, tem todos os formatos, tem curso pelo WhatsApp, sabe, é muito, muito amplo. Então, Vitrine Sebrae, só jogar lá no seu navegador de busca e já vai aparecer, lá você tem a possibilidade de ir por temas, então, finança, por marketing, eu sou um MEI, eu sou uma micro, né, tô tendo uma tal dificuldade ou tal necessidade, ele já te dá as possibilidades de curso, né, te dá lá o que tem dentro do portfólio voltado para aquilo que você precisa. Nosso escritório está aberto, vá nos visitar, vai tomar um café lá com a gente. Eu falo, sempre que você tiver dúvida, pintou um insight na tua cabeça, você não está sabendo organizar, estruturar, não sei o quê, passa lá no Sebrae, né? Dá uma ligada lá pra gente, agenda um atendimento, nossos analistas, a equipe de consultores vai estar lá também. Tô tentando fazer um plano de negócio, não tô conseguindo, vai lá, a gente ajuda. Tô tendo uma questão, por exemplo, no atendimento do meu cliente, ou financeiro, o que eu posso fazer, me ajuda. Procura o Sebrae, não deixa para procurar o Sebrae quando a bomba explodir, não, procura antes, né, pra gente minimizar esses riscos e fazer a empresa prosperar. E não tenha medo de crescer, não tenha medo de crescer. Eu não tenho medo de crescer, o meu administrativo fica aqui assustado, que eu não tenho o menor pudor. O Wendel precisa fazer tal, vambora. Vambora. Mas vambora. O céu não é nem o limite, é o universo. É isso, acho que não tenha medo da sua concorrência, não tenha medo do mercado, vá ao mercado.
busque o mercado, saiba como fazer isso de forma mais estruturada possível, né? Óbvio, ninguém vai sair fazendo loucura e correndo risco à toa, né? A gente já está num cenário econômico, político, tudo que já tem toda uma influência sobre a empresa, né? Então vamos fazer com calma, mas vamos Com fazer coragem. com coragem, é Sem isso. medo. Empreender já é um ato de coragem, né? Vamos combinar aqui. Não há dúvida. Aline, muito obrigado, viu, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aí para esse bate-papo aqui no Conecta 8. Como eu disse para você, outros empreendedores e empresários têm assistido o nosso programa, a gente tem convidado, eles têm participado, eles têm até pedido agenda para nós, assim, então tem sido algo bem bacana. E você que está nos assistindo também pode acompanhar as redes do Sebrae, pelo @SebraeSP, né? E também a Aline, pelo Aline.Liborges, né? Apareceu aqui durante o programa e você pode acessar e também conhecer lá o Sebrae. Qual que é o endereço lá mesmo? Avenida Dionísia Alves Barreto, número 99. Muito obrigado, viu? Obrigada, foi uma satisfação. Ótimo papo, viu? Prazeraço receber você aqui. É a segunda vez que a Aline vem aqui na UIS, já tá ficando aqui da casa. Conta com a gente. É isso aí. Você que nos acompanhou, muito obrigado, viu? Esse é o Conecta 8. E não deixa de deixar o seu like, né? Colocar lá no sininho também, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse episódio. Também vai estar nas redes sociais os cortes. E eu agradeço muito você ter acompanhado a gente até aqui. Um abraço e até o próximo Conecta 8.